você vai ter que aguentar o rojão aí, que a toba vem e não é pequena. O Donald Trump deu uma declaração importante aí nas últimas horas. Ele concedeu aquela que foi a sua primeira entrevista coletiva depois de eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse que o Brasil cobra impostos altos demais e que vai dar resposta, que os Estados Unidos, agora no novo governo, vão responder à altura. Vamos ver exatamente o que disse o Donald Trump. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Vamos lá, Rodrigo Constantino, como analisa essa fala? Bom, em primeiro lugar, Abraão, o presidente Trump está certo. O Brasil taxa demais. É um país protecionista e cria reservas de mercado para produtores locais por meio de tarifas absurdas. É um dos países que mais tem tarifa no mundo, fora outras regulações que são tarifas indiretas, para dificultar o acesso do brasileiro, do consumidor brasileiro ao produto final importado. E às vezes é um insumo também para a indústria que chega muito caro. Então, vamos começar pela premissa. O Brasil taxa demais, o presidente Trump está certo. Aí ele vem com essa ameaça de retaliação, né? O economista francês Frédéric Bastiat, ele tinha um texto muito interessante sobre isso, que dizia o seguinte: se ele criava dois países fictícios, dizia um resolveu taxar, aí o outro, para se vingar ou retaliar, ia lá e taxava também os importados daquele país para o seu. Era como você dar um tiro no próprio pé para atingir o adversário. Do ponto de vista econômico, o Bastiat está coberto de razão. Se o Trump impuser tarifas aos produtos brasileiros, isso vai prejudicar a economia americana, o consumidor americano, e é inflacionário e tudo mais. Tá certo. Só que me parece, eu já fiz esse diagnóstico antes, que o Trump, ele é um pouco protecionista, mas ele não é um mercantilista old fashion. Ele usa a ameaça da tarifa como uma alavanca, um leverage na negociação. E esse tipo de ameaça surte efeito, porque o mercado americano consumidor é o maior do planeta. É 1/4 do PIB do mundo. Então, eu acho que é bom levar a sério a ameaça do presidente americano. Se ele começar a negociar e tentar colocar aumento de tarifa para os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, isso vai afetar bastante nossa economia, nossa balança comercial. Alguns setores vão ficar muito incomodados com isso. Então, é aí que vem a pressão para que o Brasil reduza as tarifas de importação dos produtos americanos. E é com isso que o Trump está contando. Eu acho que todo mundo ganha, menos alguns poucos produtores locais privilegiados, subsidiados, protegidos. Todo mundo ganha se a ameaça do Trump for crível e se o governo brasileiro tiver juízo e escutá-la. Ô, deputada, e vou puxar aqui de onde deixou o Consta. Será que isso vai produzir o efeito necessário no governo Lula aqui no Brasil? Será que vai fazer com que, do lado de cá, o Brasil também reveja seus impostos, baixe algumas dessas taxas? Ou não? Pelo menos do que a gente viu até agora, não é do feitio do governo Lula cortar impostos, né? Muito pelo contrário, o governo está caminhando na direção contrária, né? É uma agenda arrecadatória. Será que agora, com essa ameaça do Donald Trump, as coisas podem mudar, deputada? Eu acho muito difícil, porque eu acho que esse governo ele não busca o diálogo, ele não busca a integração, ele busca só o caos, né? Busca encher os bolsos dos amigos do rei, né? do governante aí. Então, eu acho muito difícil que qualquer coisa que seja para melhorar a vida do brasileiro e para dar uma arrumação nesse governo, acho que eles não têm interesse, na verdade, em atender, não. E você, Salles, como analisa isso? A fala do Donald Trump e os possíveis efeitos disso? Olha, Abraão, estou comendo um chocolatinho aqui, que eu trouxe dos Estados Unidos. Gente aqui. Mas eu acho o seguinte, o que o Rodrigo falou é verdade. O Brasil tem um nível de impostos altíssimo, né? Taxa para burro. E nós brasileiros é que pagamos, inclusive, o preço desse excesso de taxação. Porque os produtos importados chegam aqui no Brasil muito caros, e aí você acaba não tendo acesso às coisas boas que existem no mundo afora, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países. Você não tem acesso a essas coisas a preços competitivos, e o brasileiro é obrigado a ficar ou com coisas caras, coisas boas que chegam aqui, porém caras, ou com coisas brasileiras, muitas vezes, que não são boas e nem por isso são baratas. Então, essa ideia de protecionismo,
É uma ideia antiga, né? O Brasil tinha aquele negócio dos computadores, que era mercado fechado, carro era mercado fechado. A gente abriu os mercados, mas ainda assim taxa demais. Por outro lado, você vai ter um argumento da indústria. O setor industrial, e nesse governo do Lula em especial, o lobby do setor industrial é muito forte. O setor industrial tem um ponto importante. Olha, perda de competitividade dos produtos brasileiros vis-à-vis os estrangeiros, sobretudo os chineses, que não respeita a lei ambiental, não tem lei trabalhista, enfim, é um vale-tudo danado. Mas a solução é a gente brigar para reduzir o custo do Brasil. Você reduzir as amarras tributárias, previdenciárias, trabalhistas e quaisquer outras, é a maneira sustentável de você colocar a indústria brasileira em pé de igualdade de competição. Porque se você começa a deixar esse discurso da indústria, não, sobe as tarifas porque nós estamos sendo canibalizados. Quem vai pagar o pato da falta de concorrência, ao fim e ao cabo, é o consumidor. Então o Trump, quando ele indica esse problema do excesso de taxação aqui no Brasil, ele faz o diagnóstico correto. O problema é que se ele começar, sob o ponto de vista da reciprocidade, a taxar demais as exportações brasileiras, aí nós vamos nos prejudicar. Então é importante a gente fazer a lição de casa. Não vejo esse governo fazendo nenhuma lição de casa importante. Hoje até andou queimando uns bilhões de dólares aí das nossas reservas para tentar segurar o dólar, para compensar dividendos que estão sendo enviados para o exterior. Mas o fato é que esse governo, se tem uma receita que funciona, seja ela qual for, esse governo não segue. Então, vamos ver. Bom, e vamos falar disso então, dessa medida do Banco Central de hoje, aí, que mencionou o Salles, é a nossa próxima pauta, que é o seguinte: o Banco Central do Brasil realizou uma venda significativa de dólares, totalizando 4,6 bilhões de dólares para tentar controlar a cotação da moeda americana. Desse montante, 1,6 bilhão foi vendido à vista e 3 bilhões vendidos com compromisso de recompra. A operação inclui a aceitação de 18 propostas para a venda de dólares à vista, demonstrando o esforço do Banco Central para estabilizar o valor da moeda frente ao dólar. E a gente tem aqui o gráfico, inclusive, que mostra a oscilação da moeda americana e a quanto chegou hoje o dólar, R$ 6,15, é essa a cotação. E aí, já volto contigo, Salles, você até fez uma postagem bem dura sobre isso nas redes sociais, queria que você aprofundasse isso com a gente. Para você, a medida do Banco Central totalmente equivocada. Veja só, eu não sou economista aqui do grupo, o economista é o Rodrigo, então ele tem condições muito melhores do que eu para dar uma opinião qualificada. A minha opinião é de quem faz administração de especialização em empresa, lê as coisas e tem o mínimo de discernimento. Mas o que eu te diria, Brown? Exatamente o que eu acabei de falar e coloquei no meu post. O problema do dólar alto no Brasil, além da conjectura internacional, que de fato tem um pouco disso, mas o problema do dólar alto e dos juros altos, que reflete o que o mercado cobra para emprestar para um país que tem cara de insolvente, isso tudo é um problema de credibilidade. O governo gasta demais, desequilibra as contas, um baita de um déficit primário, um rombo, né, nas contas públicas, e aí acha que o mercado vai acreditar nesse discursinho do Haddad, nessa maquiagem que eles estão querendo trazer, dizendo que vão cortar impostos, mas no mesmo dia mete lá 16 bi de renúncia fiscal via Lei Rouanet, é salário de não sei da onde, de Tribunal de Justiça de não sei da onde, conto. Quer dizer, quem olha de fora e não está preocupado em fazer média, né, dizer, não, o governo está fazendo esforço. Não, a pessoa que olha de fora tecnicamente fala assim, esse governo vai dançar. Esse governo está gastando muito mais do que arrecada, esse país desse jeito vai quebrar, e aí todo esse desequilíbrio. Portanto, a saída de recursos do Brasil, tirando a própria remessa de dividendos, que acontece mesmo todo final de ano, mas a saída de recursos do Brasil tem sido contínua. De estrangeiros que poderiam investir aqui e já estão vendendo as suas participações para sair fora dessa bagunça, e brasileiros que querem proteger o seu patrimônio também estão saindo fora. Quem saiu fora mais cedo, com o dólar a 4 e alguma coisa, se deu melhor. Quem quiser sair agora a 6,15, toma uma trolha maior. Mas tem horas que você tem que passar a régua no prejuízo e falar, bom, melhor botar para fora com um prejuízozinho do que esperar melhorar e de repente esse troço aqui vira uma Argentina e Venezuela. Aí você não bota mais nada em lugar nenhum. E você, Constar, como analisa esse cenário e a intervenção do Banco Central? O Salles está certo, não precisa ser economista também para identificar isso, né? Basta ter bom senso, como ele disse, e estar atento ao que está acontecendo no país. Veja, hoje, esse nervosismo maior do câmbio se deveu basicamente à entrevista do Lula. E o Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo: eu sou mais responsável fiscalmente do que qualquer um aí no mercado. Porra, ô Brown, você imagina o que é um sujeito que ganha bem, trabalha sério,
faz conta, fluxo de caixa, análise de balanço, escutar um troço desse. O Lula é responsável do ponto de vista fiscal mais do que qualquer um. Quando o sujeito escuta isso, ele entende o recado. Ele entende. É o alcoólatra que está bêbado dizendo: eu sou mais abstêmio que qualquer um aí dessa porcaria, tá entendendo? O cara vai olhar e falar: entendi o recado, vai continuar tomando todas e até ter cirrose ou cair duro. É isso que o Lula fez hoje. Né? Porque ninguém leva a sério um negócio desse. Agora, eu fico pensando, né? Porra, alguém achou que ia ser diferente? Porque esse ponto que pega pra mim. Eu queria conversar, queria trazer aqui no programa o Armínio Fraga, o João Moedo, o Pécio Arida, Helena Landau, Pedro Malan, o Luiz Stuberg, do Verde, e perguntar assim: vocês acharam que ia ser diferente? Com base em quê? Porque o governo, a campanha do Lula, que voltou ao poder, sequer apresentou um plano de governo. O Lula não deu nenhum indício de que tinha mudado. Eles quebraram o país. No final do governo Dilma, o PIB estava caindo 10%, no acumulado de 2 anos quase. Eles quebraram o país. Era o mesmo ministro, o Guido Mantega, que está dando pitaco agora de que não tem crise fiscal. Imagina a tranquilidade dos investidores ao escutarem isso. O Lula queria o Guido Mantega como CEO da Vale do Rio Doce. As estatais voltaram a dar prejuízo. Foi o governo que foi responsável pelo Mensalão e Petrolão, que nós não vamos esquecer, apesar de todo o esforço do editor do Brasil, senhor Dias Toffoli, que está de bem com o Lula depois de tudo que ele fez. Né? Então, a turma sabe fazer conta nesse tal mercado. O mercado não é uma conspiração contra o país. É gente bem paga, é um processo dinâmico que envolve gestores, analistas, investidores do Brasil e do mundo e que estão atentos ao que está acontecendo e tentando ver a trajetória dos ativos, a trajetória das contas públicas, 9 trilhões de dívida. E estão olhando e falando: tá, se ele está dizendo que ele é mais responsável e que é isso mesmo que veio aí, esse pacote ridículo, então esse é um governo que vai até o final pisando no acelerador e implodindo uma vez mais a economia brasileira. Tá, então deixa eu sacar meu dinheiro, deixa eu manter meu projeto de investimento na gaveta e correr para a portinha de saída que não é grande. Aí o Banco Central tem que entrar. Teoricamente, para aplacar a volatilidade causada por noise, por ruído, mas não é ruído. É o Lula confessando que ele é o alcoólatra que deram a chave do bar de novo, para ele cuidar do bar e das bebidas. Ele está confessando isso e as pessoas estão caindo na real. Quem acompanha nosso programa há mais tempo sabe que eu falo isso desde o início. Mandem dinheiro para fora. Pô, na minha live que eu faço aqui pelo Bradock, às terças e sextas-feiras, eu até dou dica de com quem fazer, que é parceiro meu. Falo: abra uma conta numa consultoria de campo, faça remessa, proteja a poupança, pelo menos a financeira, já que a física, para quem está no Brasil e não tem como sair, essa não tem muito jeito. Essa vai, como diz o nosso Emílio Surita, né? Essa vai ter que aguentar o rojão aí, que a toba vem e não é pequena. Agora, de novo, surpresa para quem exatamente? Eu não sei. Assista também o Bradock Show ao vivo. Vou aproveitar que o Consta falou agora há pouco sobre a entrevista do Lula ontem ao Fantástico. Nossa equipe separou aqui um trecho dessa entrevista em que ele fala sobre a Lava Jato e é desmentido pela reportagem. Vamos ver. Eu fiquei chocado. E eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Vamos lá, deputada Bia Kicis, como analisa, deputada, esse trecho da entrevista? Bom, como sempre, ele estava mentindo e foi desmentido. Agora, tem vários outros órgãos da mídia que dizem que o Lula fala a verdade, que ele falou a verdade. Então, um deles está fazendo fake news, e eu li isso hoje, alguém comentou. Qual deles deve ser incluído no inquérito do fake news e ser censurado? Né? A Globo, que disse que ele mentiu, ou os outros que estão dizendo que ele falou a verdade? Né? Então, é isso. O Lula só mente.
E o que ele quer mesmo é perseguir os adversários políticos. Ele quer que eles sejam severamente punidos, sem nenhum direito de defesa. Hoje, não existe mais direito de defesa no Brasil. Primeiro se prende, se faz busca e apreensão de celular, se bloqueiam contas bancárias, e depois vão fazer o quê? Fishing expedition. Vão ficar buscando, tentando achar qualquer motivo, né, para incriminar uma pessoa. Então, é isso, né? Nós estamos vivendo uma situação caótica e eu tenho repetido que do Estado democrático de direito, hoje a gente só tem o Estado. E você, Constância, o que achou desse trecho da entrevista? Bom, primeiro, o Lula logo sai da UTI, da cirurgia, já volta a mentir, que é o que ele faz sempre, né? Segundo, me chamou a atenção a Globo, né, num programa um tanto decadente, que é o Fantástico, corrigindo essa mentira. Isso me causou bastante espanto, né, porque a Globo está num papel, ou papelão, para ser mais preciso, desde o começo desse governo, na verdade, desde a campanha, né, o senhor não deve mais nada à justiça, com aquela voz imponente do William Bonner. A Globo está nesse papelão de defender o indefensável. Então, até a Globo já começou a falar, não, peraí, pô, para um pouquinho. E sobre a essência é o que a deputada disse, né? O Lula, ele gozou de todas as defesas, aliás, o Zanin, que era o advogado dele e que hoje está no STF, na promiscuidade que é o Brasil, o Zanin entrou com trocentos recursos, só um sujeito muito rico e poderoso como o Lula, que finge que defende os pobres, poderia se dar o luxo disso, né? Ele foi julgado e condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores, com provas sobradas, para usar a expressão de um dos desembargadores sérios. Não é o Toffoli, né? Não é o Gilmar Mendes da vida. Já esse pessoal que o STF vem condenando, vem prendendo, vem perseguindo, não tem crime, não tem nada, não tem foro adequado. Então, de novo, Brown, a gente fica sendo meio repetitivo aqui, né? Mas é o país das inversões. E quando o Lula diz que vai combater a corrupção, que ele defende a democracia e o Estado de Direito, ele que é o maior bajulador de Cuba do mundo, né? Quando o STF publica notinha nas redes sociais dizendo que está se manifestando no dia de combate ao abuso de poder, eu pensei numa analogia hoje para o meu texto, que eu trago aqui para vocês, né? É um dilema isso, porque só falta colocar o Nardoni para cuidar da educação das famílias, para dar dica e conselho aos pais, e a Suzane von Richthofen para dar conselho aos filhos. Aí cria esse impasse. Putz, o que acontece, né? Se o Nardoni cuida da educação familiar do lado dos pais e a Suzane von Richthofen do lado dos filhos das dicas. É o dilema das facas guinso com as meias vivarina, para quem tem mais idade. Uma corta tudo e a outra nada corta. E eu não sei como é que resolve esse impasse. O que eu sei é que o Brasil é o país do escárnio. Só antes de passar aqui para o Salles, deixa eu reforçar o pedido pelas curtidas. A gente está nesse momento com 25 mil telas, só 5 mil curtidas. Dá para subir esse número, hein? Vamos deixando likes aí, gente. Salles, e aí? E essa entrevista do Lula e ele se dizendo perseguido pela Lava Jato outra vez? Pois é, eu fico pensando o que os caras enfiam na cabeça dele nessa cirurgia que ele fez para tirar o sangue e tal. Que essa cirurgia entra um caninho para enfiar um soro, um caninho com sangue. Chinês aí. Desligou o chinês? Agora voltou? Agora voltou, Salles? Será que agora normalizou? O chinês. O chinês. Voltou. Bom, eu acho o seguinte, alguém enfiou naquela cirurgia no caninho lá, deve ter enfiado um pouco de cocô de galinha dissolvido, porque é muita cara de pau. O cara não teve oportunidade de defesa, a ponto da própria Rede Globo, que sempre foi, desde o início do governo Bolsonaro, aliás, desde a época que o Bolsonaro estava em campanha, todo o governo Bolsonaro, e depois, agora durante o governo Lula, sempre teve do lado do Lula. Então, o próprio Fantástico, em plena Rede Globo, ter que desmentir o cara e dizer, não, o senhor teve sim direito de defesa, o senhor teve advogado a todo momento, o senhor teve a oportunidade de apresentar seus argumentos. A única coisa é que se você apresenta um argumento que é mentiroso, você apresenta fatos que não com realidade, é óbvio, portanto, que o processo vai ser julgado procedente, criminalmente procedente. Ou seja, o Lula era culpado. Eu acho até engraçado, porque hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o tal vídeo que eles estão dizendo que é incriminatório do Braga Neto.
que é um vídeo que ele vira para a velhinha na porta do Palácio do Planalto, do Alvorada lá, e diz, não, é só isso que eu posso dizer agora, não perca a esperança. Esse vídeo não diz porra nenhuma. E o Lula tinha a mulher dele indo visitar o triplex para escolher cozinha, para escolher acabamento do apartamento, tinha pedalinho com o nome dele no sítio. Subiu de novo o áudio do Salles. Espera aí, deixa eu chamar aqui a nossa próxima pauta, daí depois eu te devolvo, Salles, enquanto a gente ajusta aí com você. Vamos falar do seguinte, olha, aproveitando que a gente está falando aqui do tratamento da imprensa, dessa internação do Lula, nossa equipe separou aqui também um vídeo do Josias de Souza, do UOL, falando em teatralidade na internação do Lula. Vamos ver. E a principal evidência de que o Lula está bem é a teatralidade que está envolvendo a hospitalização dele. A passagem de políticos por hospitais sempre é um quê de teatro, né? Mas o Lula está exagerando no espetáculo, né? Ele criou uma espécie de UTI produtiva, que é um novo e revolucionário modelo de internação hospitalar. Nesse modelo, um presidente submetido a cuidados intensivos sanciona leis, edita decreto, orienta ministros, e faz tudo isso entre uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro e uma embolização de artéria para tentar evitar novos sangramentos, né? Então, sempre que um presidente adoece, surgem áulicos para informar que nada de anormal aconteceu. No momento seguinte, espalha-se que o problema é leve, na sequência, anunciam-se as agendas e reuniões internas, mas esse tipo de despacho em unidade de terapia intensiva, isso é coisa que nunca antes se viu na história do país. Então, o Brasil descobriu, Fabíola, aqui, é presidido por um super-homem da terceira idade, e essa espetacularização política da internação mostra que o Lula está muito bem, está passando bem, e está utilizando politicamente a sua própria internação. É um bom sinal, está bem o presidente. E aí, Consta, o que achou desse comentário? Olha, eu não sei se ele está criando um espetáculo e fingindo para dividendos políticos e tudo mais, ou cortina de fumaça para alguma coisa, tudo isso, ou se é o oposto. Ou se ele está pior do que dizem e tem alguém despachando, tem alguém governando que não é ele. Eu digo isso porque a experiência aqui dos Estados Unidos com o Joe Biden foi mais nessa segunda linha. O Joe Biden estava senil, todo mundo percebia isso, não estava em condições de presidir o país, e a mídia, a velha imprensa e o Partido Democrata escondiam isso do público. Quando teve o debate com o Trump, revelou-se a verdade. E aí eles não conseguiram mais esconder e substituíram o velho, empurrando ele no trem político, porque ele não queria sair mais, né, da disputa. Eu não sei qual é o caso do Lula, o que eu sei é que falta transparência. O que eu sei é que, justamente por levar a especulações dessa natureza, ou coisas muito piores, que o Josias tem lá atrás dele, aquela vegetação toda, eu sempre fico na dúvida se é maconha. Mas tem uma turma aí que fala que o Lula já tem uns 8 sósias, e prova, né, que a mão está diferente e tudo. Então, o ponto é o seguinte, para evitar o excesso de delírio, para evitar as especulações chapéu de alumínio, para evitar a turma do LSD, tem uma maneira de fazer isso, transparência. E não é o que está fazendo esse governo com a questão da saúde do presidente, que é uma questão de interesse nacional, como disse o editorial do Estadão em 2 editoriais, em 2 dias. A gente tem também um histórico, né, do Tancredo Neves, que mentiram, esconderam. Então, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, cadê? Mostra aí direitinho, toda a transparência. É isso que a gente quer, para evitar essas especulações. Só que pedir transparência para a turma do PT é a mesma coisa que pedir responsabilidade fiscal para o Lula, né? É impossível. E a senhora deputada também tem dúvidas sobre esse episódio da internação do Lula? Claro, esse episódio ele é um verdadeiro enigma. Não dá para saber nada. E aí vem todas as especulações que surgem em razão exatamente da falta de transparência e da péssima comunicação por parte do governo. E aí o que acontece? As pessoas especulam e são taxadas de quê? Produtores de fake news. Então, quando você indaga, questiona, ou fala, tô achando estranho, né? Tô achando que, como é que pode o Lula despachar de uma UTI? Então, ele não teve cirurgia nenhuma da cabeça, é teatro. Ou então, não é ele que está despachando. Aí vão dizer o quê? Você está fazendo fake news, já te colocam no inquérito, sabe? E você pode até, quem sabe, um dia vir a ser caçado por isso, se você for um parlamentar. Veja o que está acontecendo com a Carla Zambelli agora. A Carla Zambelli, que está sendo caçada pelo TRE de São Paulo por abuso de poder político. Por quê? Porque ela questionou o sistema eleitoral e porque as redes dela são muito fortes. Então, eles dizem, ela abusou, porque ela tem muito seguidor, né? Então, foi questionar e isso pode ter desequilibrado o pleito eleitoral. Olha que absurdo, gente.
Então, até mesmo a gente estranhar, questionar, pedir transparência, pode se voltar contra a gente. É assim que esse povo trabalha, gente. É assim que eles trabalham, escondendo tudo, tudo debaixo do tapete, gerando dúvidas mesmo na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Até mesmo essa história de dublê aí do Lula, que eu vejo direto já há muito tempo. Não dá para botar a mão no fogo por nada do que eles dizem ou fazem. Ô Salles, e para além de tudo isso, também teve a resistência do Lula de passar o poder, né? Parece que, e deve ter sido um componente político nessa decisão, né? O PT não quis de jeito nenhum entregar, nem que se fosse por um dia, por algumas horas, a presidência para o Geraldo Alckmin, né? Para o vice. Pois é, eu acho que eles anteveram a gravidade da situação, e você transmitir a presidência para o Alckmin na eventualidade do Lula ter algo agravado durante a cirurgia ou até eventualmente falecer e tudo, eles não iam ter tempo nem de gavetas, né? Não iam ter tempo nem de esvaziar as gavetas. Então, eu tenho minhas dúvidas aí, o que estava por trás disso, saber, mas o fato é que é uma postura totalmente inadequada. Você tem um presidente da República impedido de governar por o próprio Josias disse com muita propriedade, e o vice que está lá disponível para mim não assume. Quer dizer, é uma coisa absurda, realmente. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist